Oi gente, bom dia! Hoje vamos ter nossa aula de Matemática 1 dando continuidade, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Também peguem seus materiais como caderno, lápis, borracha e não esqueça de pegar seu material didático, seu livro, para ele servir como base durante a aula, certo? Hoje nossa aula é de Matemática 1 e nós vamos falar de cálculo algébrico, certo? Primeiro, vamos entender o que é a álgebra. A álgebra é a parte da matemática onde vai estudar as variáveis, as incógnitas, os valores que eu não sei quanto vale, qual o seu valor verdadeiro. Mas é bom lembrar, bom deixar bem destacado que as variáveis, as incógnitas, elas possuem um significado, elas significam algo, certo? E na álgebra, no meu termo algébrico, eu vou ter uma parte variável, que é a parte que eu não sei quanto é, a minha incógnita, que pode ser representada por símbolos e letras, e eu vou ter a minha parte fixa, que é a parte que nunca muda, um valor que sempre vai estar ali, certo? Como eu falei aqui do termo algébrico, parte fixa e parte variável. Isso daqui, esse x em questão, é o valor que eu não sei, é a minha incógnita. Se eu encontro isso daqui, 3x mais 4 é igual a 16. Se eu pergunto, quanto é que vale esse x? Quanto é o valor de x? Agora vamos aqui para a lousa, ó. Eu tenho 3x mais 4 igual a 16. Eu quero saber quanto vale o x. Nós já havíamos falado sobre isso em sala, que se eu quero descobrir o valor de x, eu preciso deixar ele sozinho, isolado. Então eu vou deixar o meu igual, é o que separa uma coisa de outra. Então eu vou deixar o x de um lado do igual e o restante todo do outro lado. Aqui eu tenho 3x mais 4 igual a 16. Quem é que está perto do x que eu tenho que deixar longe? Eu tenho aqui o mais 4 do lado do x. Então, eu tenho que passar o mais 4 para o outro lado do igual. Se ele é mais 4, ele sempre vai passar o inverso. Qual é o inverso de positivo? Negativo. Se o 4 é positivo, ele passa negativo. Repito, tudo que eu não mexi no 3x, eu não mexi no igual e nem mexi no 16. Eu mexi no 4. Ele era positivo, ele foi negativo. Então, fica menos 4. Vou resolver aquela operaçãozinha. Repito, 3x e o igual. 16 menos 4, 12. Agora, o meu x ainda não está sozinho. Está 3x, que é a mesma coisa que o quê? 3 vezes x. Então, o 3 está multiplicando. Então, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fica x, que é o que eu não mexi, igual a 12, que eu não mexi. E o 3 estava multiplicando, passa dividindo. Agora eu vou efetuar a divisão. 12 dividido para 3, 4. Então, x é igual a 4. Aqui eu trouxe outro, que seria... Eu trouxe outro diferente, certo? Para a gente ver como seria a resolução. Aonde eu tenho 2, entre parênteses, x menos 4, mais 10 igual a 20. Tia, já mudou, como é que eu vou resolver? Mesmo pensamento, eu tenho que deixar o x sozinho, certo? Eu poderia resolver isso de duas maneiras diferentes. Eu vou resolver uma das, em caso vocês tentam descobrir qual seria outra maneira de resolver, certo? Vamos lá. Eu posso fazer distribuição aqui, 2 vezes x e 2 vezes 4. Porque, 2, aí vem logo o parênteses, significa que tem uma multiplicação entre 2 e o parênteses. Eu vou fazer distribuição. 2 vezes x, 2x. Repito menos. 2 vezes 4, 8. Repito o restante. Vou efetuar essa operação aqui. Repito 2x e vou efetuar essa operação. Eu tenho menos 8 mais 10. Quando eu tenho sinais diferentes, eu faço o quê? Lembra da regra dos sinais? Eu repito o sinal do maior e subtraio. Quem é o maior? 10. Qual o sinal dele? Mais. Boto mais. Aí depois que eu repito o sinal do maior, eu faço o quê? Subtraio. 10 menos 8, 2.
A partir daqui, é a mesma coisa que do exemplo que eu resolvi antes. Eu quero que vocês terminem de resolver isso em casa, certo? Como é que eu descobriria o valor de x? Quem é que eu vou passar para o outro lado? Quem passa subtraindo? Quem passa dividindo, certo? Eu quero que vocês continuem em casa, aplicando as mesmas teorias do exemplo passado, certo? Dando continuidade, a gente vai falar sobre expressão algébrica. Expressão a gente vê no 6º ano, que é quando eu tenho várias operações ocorrendo ao mesmo tempo. Quando eu tenho adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? A gente vai ter que lembrar quais são as ordens que eu vou ter que utilizar. Primeiro potência, depois multiplicação, divisão, adição e subtração. Quais são as ordens em relação à estrutura? Primeiro parêntese, depois colchetes e por último chave. Tenho isso em mente e vou resolver a minha operação. Só que quando eu estou falando de expressão algébrica, vai ter outros viés, outras coisas que eu vou ter que saber, que é em relação aos meus termos algébricos. Vamos fazer o seguinte, que é descobrir qual é o valor dessa expressão, se x é igual a 1 e y é igual a 2. Eu vou escrever essa expressão na lousa e a gente vai resolver junto como poderia fazer, certo? Eu tenho 3xy mais 7x y² menos 6x ao cubo y mais 2x y menos 10xy², certo? Eu tenho essa expressão e agora eu tenho que saber qual o valor dela, certo? Vocês percebem que aqui eu tenho algumas coisas iguais. Por exemplo, eu tenho 3xy, 2xy. O xy se repete. Eu tenho 7xy² e 10xy². Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar semelhante perto de semelhante. Então, eu só vou organizar, é a mesma coisa. 3xy, quem é semelhante a 3xy? Mais 2xy. Eu tenho mais 7xy². Quem é semelhante? Menos 10xy². E eu tenho x, a terceira y, que não é semelhante a ninguém. Agora, prestem bastante atenção. Quando eu tenho uma adição tendo o mesmo termo algébrico, eu repito esse termo, o xy, e somo a parte fixa. Repito a parte variável e somo a parte fixa. 3xy mais 2xy é a mesma coisa que 5xy. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho xy² e xy², minha parte variável. Eu repito a parte variável quando é igual e efetuo a operação com a parte fixa. Mais 7 menos 10. O que é que eu faço? Lembro da regra dos sinais. Repito o sinal do maior e subtraio. Mais com menos, repete o sinal do maior, que nesse caso é menos do 10, e subtraio. 10 menos 7, 3. E repito a parte variável, x, y, a quarta. Repito lá o x, a terceira y, porque não tem ninguém igual a ele. Agora eu já simplifiquei bastante. Eu tinha muitos termos e agora eu só tenho 3. Agora eu não posso mais efetuar nem adição nem subtração, porque a parte variável é diferente, não posso. Agora eu vou fazer a substituição. Aonde tem x, eu vou colocar 1. E aonde tem y, eu vou colocar 2. Fica 5, aqui não é x, é 1. Vezes y, que é 2. Menos 3 vezes x, que é 1. Vezes y, que é 2, a quarta. Menos 6 vezes x, que é 1 ao cubo, vezes y, que é 2. Agora eu vou efetuar as multiplicações. 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10. Menos, aqui eu vou resolver logo a potência. Quanto é 2 à quarta? É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá ver quanto é. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16.
16 vezes 3 vai dar 32, 38, 48, certo? Menos 48. Menos, vou resolver a potência, que é 1. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, 6 vezes 1, 6, vezes 2, 12. Agora eu vou efetuar isso daqui. Agora vamos lá, vamos olhar só para os negativos. Primeiro, repito 10. Menos com menos, repete o sinal e soma. Fica 50, fica 60. 10 menos 60, repete o sinal do maior que é menos e subtrai. 60 menos 10, 50. Então, nosso resultado é menos 50. Refaçam essa questão em casa com atenção, certo? Agora, dando continuidade. Agora, vamos falar sobre expressão algébrica racional. A expressão algébrica racional é quando contém naquela expressão adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Se eu tenho só esses tipos de operação, é racional, certo? E a racional se subdivide em 2. A inteira, quando eu tenho a inteira é justamente essa daqui, quando eu só tenho termos na parte do numerador, não é fracionado. E a fracionária é quando eu tenho uma fração, onde no meu denominador eu tenho uma variável. Nesse caso, aqui no meu denominador eu tenho um x. Então aí, como o denominador tem uma variável, um valor que eu não sei quanto é, eu digo que ela é fracionária. Eu posso ter uma expressão algébrica irracional. Eu tenho uma expressão algébrica irracional quando contém raízes, meu valor, minha incógnita dentro de uma raiz, ou quando eu tenho a potência sendo um valor fracionado. De vez do meu expoente ser 2, 3, por exemplo, ela é 2/3, ela é uma fração, o meu expoente. Quando eu tiver esses dois casos de uma raiz, minha incógnita dentro de uma raiz, ou o expoente sendo uma fração, eu chamo de expressão algébrica irracional, certo? Agora, um exercício de fixação para a gente encerrar a nossa aula. A página 68, questão 21 do livro de vocês, certo? Eu trouxe aqui para as pessoas que não têm um livro. Encontre a condição de existência de cada expressão algébrica fracionária. Tio, o que é que significa isso? Descobrir qual é a condição de existência. Ele está perguntando para vocês qual é a condição, o que é que tem que acontecer para essas funções existirem, para isso aqui ser verdadeiro. Para 10 sobre 2x mais 5 existe um resultado. Vamos aqui na lousa para a gente poder resolver. Primeiro item A, eu tenho 10 sobre 2x mais 5. Tia, eu não sei nem para onde começar para dizer se isso existe ou não. Vamos para o básico da matemática, da fração. Para uma fração existir, o que é que tem que acontecer? Uma das principais condições que o meu denominador, a minha parte de baixo, tem que ser diferente de zero. Então, aí o que é que eu vou falar? Primeiro passo. Eu tenho que 2x mais 5, que é o meu denominador, ele tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, ele não existe. Então, eu vou dizer que 2x mais 5 é diferente de zero. Lembra do começo que a gente tinha que deixar o x sozinho? Aqui é a mesma coisa. Primeiro, eu tenho mais 5, vai passar para o outro lado, ao inverso. Se é mais 5, vai menos 5. Eu vou ter 2x é diferente de menos 5. Vou continuar. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Eu vou ter x é diferente de menos 5 sobre 2. Então, a condição para essa fração existir é que o x tem que ser diferente de menos 5 sobre 2. Se for diferente de menos 5 sobre 2, ela existe, certo? Agora no item B. No item B complicou. Tem muita fração, muita informação. Como é que eu vou saber resolver? Por partes. Eu vou pegar fração por fração. No item B, vamos lá para o primeiro passo. Eu tenho A sobre 3y. A sobre 3y. Mesma coisa que eu fiz na passada. Eu vou dizer que 3y tem que ser diferente de zero, certo? O 3 está multiplicando, passa dividindo. Y tem que ser diferente de zero dividido por 3. O zero dividido por qualquer número é zero. Então, eu digo que o y tem que ser diferente de zero. Já foi a primeira condição. Vamos olhar para a segunda fração agora.
aonde eu tenho B, 4x menos 8. É a mesma coisa. Eu vou dizer que 4x menos 8 tem que ser diferente de 0. O 8 está negativo, passa positivo. 4x é diferente de 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X tem que ser diferente de 8 dividido para 4. 8 dividido para 4, 2. Então, x tem que ser diferente de 2. Então, eu já vi que o y tem que ser diferente de 0 e que o x tem diferente de 2. Agora, eu quero que vocês em casa descubram qual é a última condição que precisa em relação ao A e o B. Aí, agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e também acessando o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Aí vocês podem rever a aula quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store, para que vocês tenham acesso às agendas digitais. E até a próxima aula!